Boa tarde, boa tarde. Bem, está todo mundo falando do Trump, então eu vou seguir nesse caminho. O jeito é meter o pau nele, mas eu vou tentar acrescentar, não ficar preso a essa questão das tarifas e falar também da relação entre as tarifas e a moeda mundial, que é o que tem tudo a ver. Uma coisa leva necessariamente a outra. Então, quando se pensa nos Estados Unidos, não é como se fosse com qualquer outro país. Há uma especificidade que tem que ser levada em conta. Vamos supor que os Estados Unidos, e isso vale para todos os países, ele queira ter contas externas, a conta corrente, a conta em transações correntes do balanço de pagamento. Esse país quer ter uma posição superavitária. E a principal conta aí é a conta comercial, exportação e importação de bens e serviços. Nesse caso, o correto é você ter uma taxa de câmbio equilibrada ou levemente desvalorizada, para você ganhar alguma vantagem com relação aos seus parceiros internacionais. Então, uma taxa de câmbio levemente desvalorizada beneficia a geração de superávites nas contas externas. A especificidade americana é que ele não quer apenas ter essa vantagem, essa posição comercial boa, mas ele tem também que levar em conta os interesses da sua moeda enquanto moeda mundial. E aí a postura é diferente, a situação é diferente. Se você tiver uma posição levemente desvalorizada na sua taxa de câmbio, você vai ter superávit e os países vão ter que pagar a você. Mas o problema é que você é a moeda mundial. Então você tem que fazer a moeda, você tem que emitir a moeda para o mundo. Então você tem que ter a moeda relativamente valorizada, a taxa de câmbio valorizada, para que você tenha déficit nas contas, na conta corrente, e você então, com isso, mande dólares para o exterior. Você inunda o mercado mundial com dólares que serão usados como meio de pagamento e como reserva de valor. Então, no caso do país emissor da moeda mundial, da moeda de referência, você tem uma contradição entre comércio e moeda mundial e economia monetária. O que vem acontecendo no mundo recorrentemente na história do pós-Segunda Guerra Mundial é que essa contradição ela gerou aspectos seríssimos, principalmente nos governos republicanos de Richard Nixon, Donald Reagan e agora Donald Trump. Então vamos falar um pouco dos desencontros das décadas de 1970 e 1980. A década de 70 foi uma década de transição muito grande, a década de 80, o neoliberalismo. Então a coisa começa assim. Em 1944, em Bretton Woods, no final da guerra, há um grande encontro que gera
em que os Estados Unidos se tornam, o dólar americano se torna a moeda mundial. Isso foi definido nesse encontro de Bretton Woods, que deu espaço a 30 anos chamados dos 30 anos dourados da economia, do capitalismo industrial. E esses 30 anos, o sistema econômico, a questão comercial funcionou muito bem. O sistema monetário de Bretton Woods implicou a implantação do dólar-ouro, ou seja, foi determinada uma cotação fixa entre o dólar e o ouro. A cotação foi de 35 dólares por onça Troy de ouro. A onça Troy é uma medida de peso equivalente a 31,1 bababá, uma dízima. Vamos considerar 31 gramas. Então, nesse momento, o ouro era um pouquinho valorizado com relação ao dólar, porque 35 dólares equivaliam a 31 gramas de ouro. Então, o dólar se fixou. O sistema era um sistema estável, buscava ser um sistema estável, fixo. E todas as moedas mundiais fixaram as suas taxas de câmbio com relação ao dólar. O dólar fixado com relação ao ouro e todas as moedas mundiais fixadas com relação ao dólar. O problema, quer dizer, esses anos foram muito bons porque os Estados Unidos era a maior nação do mundo de longe. Então, era a maior economia, dominava o setor militar e, principalmente, as grandes nações avançadas estavam meio destruídas, fossem elas vencedoras ou derrotadas na Segunda Guerra. Por exemplo, França e Reino Unido, vencedores da Segunda Guerra, no entanto, estavam com suas economias muito arrebentadas. Alemanha e Japão, perdedores da guerra, estavam com suas economias destruídas. Então, nesses 30 anos, a palavra americana era absolutamente incontestável, a não ser próximo dos anos 70, em que essas economias já estavam praticamente recuperadas e começaram a contestar o que ficou conhecido como os privilégios exorbitantes do dólar como moeda mundial. E essa cotação fixa foi contestada e os Estados Unidos começam a ter grandes déficits comerciais, porque o dólar estava muito forte com relação a essas moedas. Principalmente o marco alemão e o iene japonês definiram suas taxas de câmbio abaixo do dólar e com isso eles conseguiam vender muito para os Estados Unidos e os Estados Unidos começou a acumular déficits comerciais. Então, em 1971, o Richard Nixon faz o acordo Smithsoniano, em dezembro de 71, que estabeleceu taxas de câmbios fixas para as moedas do mundo e fixou uma nova taxa, uma nova relação fixa com relação ao ouro. Vejam bem, Bretton Woods falou em 35 dólares por onça Troy, por 31 gramas de ouro.
Em 1971, passou para 44 dólares por 31 gramas de ouro. Ou seja, houve uma desvalorização do dólar de cerca de 25%. E as perspectivas já não eram boas, de modo que os países avançados contestaram isso e começaram a fugir, já que não podiam mexer nas taxas de câmbio, começaram a fugir para o ouro. Para simplificar a coisa, isso nós estamos em 71. Em 1980, deixa eu ver a minha cola aqui, o dólar está 850 dólares por onça Troy. Ou seja, nessa década, a desvalorização do dólar com relação ao ouro foi de 24 vezes com relação àquela fixação de 35 dólares de 1944. Então, 35 em 1944, 44 em 1971 e 850 dólares em 1980. Mas Nixon não fez só isso. Curiosamente, ele fez também uma desvalorização, uma tarifação, não uma desvalorização, impôs uma tarifa para todo mundo de 10%. Vale dizer, Trump aqui apenas copiou o que Nixon havia feito lá atrás. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, Nixon, um presidente republicano, desvalorizou, aplicou uma tarifa comercial de 10% sobre todas as nações. E começou a abandonar o sistema de taxa fixa de câmbio. Quer dizer, ele, primeiro, em 71, ele acaba com essa relação 35 por 1, passa para 44 por 1, e em 1973, menos de 3 anos depois, ele deixa o dólar flutuar totalmente ao mercado. Então, esse acordo de Smithsoniano, de Richard Nixon, já tentou reposicionar os Estados Unidos no sentido de abandonar a ordem monetária mundial. Um segundo acordo, a coisa começou a piorar, e um segundo acordo aconteceu em setembro de 1985, que ficou conhecido como o Acordo do Plaza. Em 1981, Ronald Reagan, outro presidente republicano, toma posse e dá início a um período conhecido como neoliberal. Ele deveria deixar os mercados funcionarem à vontade, mas, curiosamente, ele teve uma política fiscal altamente expansionista em nome do que ele chamava de guerra nas estrelas. Hoje, todo mundo vê a cada dia nos jornais que as barreiras eletrônicas da Ucrânia aos mísseis da Rússia e, inversamente, a barreira russa eletrônica aos mísseis ucranianos, ou a barreira de Israel aos mísseis de países árabes, são comuns. Mas essa história começou com Reagan, com Guerra nas Estrelas, em que a ideia era exatamente fazer uma barreira eletrônica aos mísseis soviéticos. Então, quem gasta
gigantescamente com essa questão militar. Porém, tem sempre um porém, o presidente do Fed, o presidente do Banco Central americano, foi Paul Volcker, que era um cara que tinha muita força política e que fez uma política monetária altamente recessionista, altamente contrária aos gastos fiscais de Ronald Reagan. Então, como é que ficaram as contas desse período? Se a gente pegar a média de 70 a 74, o déficit comercial americano era só de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, na média desses 5 anos. 1 bilhão e 400. Na média seguinte, de 75 a 79, ele subiu, na média, para 15 bilhões. E na média de 80 a 84, triplicou para 45 bilhões. Então, o que é que foi o Acordo do Plaza? Os Estados Unidos, para fugirem desses déficits que arrebentavam o balanço de pagamentos americano, ele chamou o G4. O G5 era Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Reino Unido, França e Japão. Então, ele, Estados Unidos, obrigou os 4 países a valorizarem suas moedas com relação ao dólar. Uma pequena explicação. O dólar era a moeda referência, ele é a moeda referência. Então, o dólar não pode se desvalorizar com relação a si mesmo. Um dólar é sempre um dólar. O que, para ele ser efetivamente desvalorizado, é preciso que os seus parceiros valorizem as suas moedas. Então, os 4 foram obrigados a valorizar as suas moedas. Foram obrigados a valorizar as suas moedas. E com isso, os Estados Unidos conseguiu, por algum momento, ele conseguiu melhorar as suas contas comerciais. Agora, nenhum desses acordos, o Smithsoniano ou o Plaza, deram certo. O Smithsoniano não deu certo porque entre 71 e 73, a moeda americana se tornou flutuante. Todas as outras moedas faziam referência ao dólar. E os Estados Unidos vai querer impor que você tem uma cotação fixa com relação à minha moeda, se a minha moeda está flutuando livremente. Então a fuga para o ouro foi brutal. Volto ao zero. 44, 35 dólares por 31 gramas de ouro. Smithiano, 44 por 31 gramas, pela onça Troy. No início de 80, 850 dólares. Hoje, eu liguei, procurei os números de hoje. Então, isso flutua demais. Está 3.180 dólares por uma onça Troy de ouro. 3.180 dólares, isso está variando. Por 100 gramas, por 31 gramas de ouro. Isso dá 100 dólares por 1 grama de ouro. 100 dólares por 1 grama de ouro.
Bom, o Plaza também não funcionou e 2 anos depois foi porque entre o acordo do Plaza, que é de 85, e o acordo do Louvre, que é de 87, o dólar se desvalorizou 35%. Em 88 se desvalorizou, em 87 se desvalorizou mais 6%, em 88 mais 11%. Com isso quebrou o Japão. Isso quebrou o Japão. O Japão não tinha mais condição nenhuma de usar a política cambial por conta dos acordos que tinha assinado. Então, a consequência, a mais grave consequência, foi uma consequência enorme, foi que começou a globalização comercial do mundo. O Japão, não podendo fazer nada e sem competitividade nenhuma com relação ao dólar, começa a mandar suas indústrias para a China, para o Vietnã, para os seus vizinhos da Ásia. Os Estados Unidos também, por sua vez, com a mão de obra nos Estados Unidos caríssima, começa também a mandar as suas empresas para a China. A consequência, então, foi a globalização comercial do Japão e dos Estados Unidos. Eu poderia continuar com essa conversa, mas isso ia levar um tempo gigantesco e ir até o momento da grande crise econômica global de 2007 e 2008. Eu vou me restringir a dizer que, novamente, a moeda americana, depois de ter tido um período de desvalorização em que melhorou as contas externas, isso andou para trás de novo. E, novamente, o dólar se tornou sobrevalorizado e as contas externas dos Estados Unidos a piorarem. Então, esse desequilíbrio comercial dos Estados Unidos, ele se cristalizou num equilíbrio instável da seguinte natureza, onde o Japão, a China e a Alemanha, só por exemplo, passaram a financiar mais do que 100% dos déficits dos Estados Unidos. Melhorando um pouco esse exemplo. No ano 2000, o superávit de Japão, China e Alemanha cobriam 20% da dívida do déficit comercial dos Estados Unidos e do Reino Unido. 20%. Em 2010, o superávit de Japão, China e Alemanha era mais do que 100% do déficit dos Estados Unidos e da Inglaterra. Isso foi chamado, então, o que foi esse acordo que foi feito, esse equilíbrio instável? Os Estados Unidos deixaram isso rolar, tá bem, vai ser assim, mas vocês são obrigados a comprar títulos da dívida americana. Então, o comércio é deficitário. Estados Unidos manda um mundo de dólares para a Europa e para a Ásia. E a Europa e a Ásia são obrigados a repatriar esses dólares comprando os treasuries, os títulos de dívida do Tesouro americano. Isso foi chamado de Bretton Woods II. Aquela coisa lá de trás, de 1944, que foi o acordo de Bretton Woods, que era uma cidadezinha perto de Washington, foi chamado de Bretton Woods II. Lá se procurou a estabilidade do capitalismo industrial. Aqui você se adaptou
a instabilidade de um capitalismo financeiro selvagem do mundo. É um pouco isso. Então, os Estados Unidos deixaram de ser, nesse momento, a fábrica do mundo. A fábrica do mundo virou a China. E a contrapartida foi que o Banco Central americano se tornou o Banco Central do mundo. É interessante, não? Os Estados Unidos, que saem da guerra e são a maior potência comercial e industrial do mundo, se torna a maior potência financeira do mundo, que tem o Banco Central do mundo, que ao determinar a taxa de juros sobre os títulos americanos, está ao mesmo tempo determinando a taxa de juros que ele, Estados Unidos, vai ter que pagar sobre a sua própria dívida. Não é interessante isso? Interessante, embora dramático. Enfim, para não ir muito longe, vamos acabar isso aqui com algumas notas. Eu acho que, além de histriônico e vulgar, o Trump não é nem mesmo original. Essa coisa de tarifar o mundo, isso já vem lá do Nixon. A vocação do Partido Republicano é, aparentemente, a de confrontar as ordens monetárias e comerciais do mundo. Então, a ordem econômica comercial do mundo, eles impõem tarifas. A ordem monetária, eles querem acabar com a ordem monetária. Ou seja, eles dão um cavalo de pau na própria ordem que eles criaram. E a cada novo acordo, Smithsoniano, Plaza, Louvre, você dá um certo alívio para o comércio americano e, em contrapartida, você aumenta o descrédito da moeda norte-americana como moeda mundial. No dia de hoje, eu já falei, eu dei uma olhada, estava em 3.180, estava 3.160, 3.200 e pouco, 3.180 dólares por uma onça Troy, 31 gramas de ouro, 100 dólares por grama de ouro. Esse é o preço da falta de credibilidade do dólar. É ridículo, se você pensar bem. Já em 1944, Keynes chamava o ouro de relíquia bárbara. Ele é bonitinho, o pessoal gosta de usar ouro. Mas o que é o ouro? Se a gente fosse procurar um valor universal, um valor invariável de valor, devia ser o trabalho humano. E, no entanto, uma sociedade que se pretende tecnológica se refugia numa relíquia bárbara e paga 100 dólares por uma grama de ouro. A questão, no fundo, é se os Estados Unidos, levando isso em conta, podem ditar a ordem mundial, monetária e financeira do mundo. Se eles ainda podem. Já se recolhe, eu já recolhi na imprensa internacional, muito pouco na imprensa nacional, uma série de matérias sobre que expõe a grande volatilidade do dólar, a grande volatilidade nos títulos do Tesouro. Já começa a aparecer que tem planos de, por exemplo, trocar a dívida. Não são planos, não são invenções de imprensa, são documentos oficiais que já circulam e que querem transformar os títulos da dívida americana, que tem prazo de vencimento, por bônus perpétuos, sem data de vencimento.
Se isso acontecer, vai ser um desastre mundial de consequências imprevisíveis. Então você tem a jornalista Gillian Tett, você tem Gideon Hartmann e Martin Wolf, que são os craques do Financial Times, e eu recolhi também as informações de Harold James, que é um professor de História e Relações Internacionais da Universidade de Princeton, que estão discutindo essa questão monetária e que esses trabalhos deles estão sendo traduzidos e publicados pelo jornal Valor Econômico. Mas a imprensa brasileira, ela parece que está absolutamente restrita a essa discussão de Trump. Ele dá as cartas, só se fala de tarifas. Muito mais importante que tarifas serão as consequências financeiras e monetárias que podem ocorrer no mundo. Enfim, para acabar, fala-se que os Estados Unidos estão decaindo. É possível, mas na falta de um substituto imediato do dólar, ainda restará um mínimo de credibilidade aos Estados Unidos para encaminhar uma nova ordem monetária mundial? As moedas que podem substituir o dólar são o euro e o yuan chinês, o euro europeu e o yuan chinês. As críticas interessantes feitas a essas moedas são de que o euro é forte, tem um belo banco central, mas não tem um Estado nacional atrás dele. E o yuan, que também é forte, tem Estado demais, é um Estado intervencionista demais. É um Estado visto como um Estado comunista, ditatorial. Pode servir de parâmetro para as economias ocidentais. O euro é forte, mas eu acho que não tem essa capilaridade necessária. E o yuan não tem interesse, a China não tem interesse ainda de fazer esse papel. É curioso. Agora é para, de fato, acabar. O Trump, que deveria sendo o representante da economia mais poderosa do mundo, deveria ser o conservador. E, no entanto, ele age como um contra-revolucionário, aquele que dá meia volta e avança resoluto para o passado, que é recuperar aquela indústria, aqueles carros, aquelas siderurgias. Quando o mundo todo está querendo os carros elétricos chineses, eles querem ainda fazer renascer Detroit. É um contra-revolucionário. E o chinês, e a China, a comunista China, age como conservadora. Ela quer apaziguar, porque esse sistema é altamente interessante para a China. Tudo, se for mantido, leva ao fortalecimento da China. Então, por ora, ela prefere ser conservadora e não tocar fogo no mundo. Eu vou parar por aqui. Chega. Talvez, para nosso desconsolo, os Estados Unidos ainda talvez consigam impor a sua vontade. Agora, os prejuízos para o mundo vão ser enormes. A ver. Um abraço, obrigado, desculpa por ter falado demais.